Julgamento da causa madura. O que é e como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre a técnica de julgamento da causa madura. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que a gente traz para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre a técnica de julgamento da causa madura. Antes de falar especificamente sobre o tema, eu preciso te contar que foi sugestão de um ex-aluno que eu tive, que foi professor também, meu grande amigo, o professor João, aposentado da Universidade Estadual de Londrina, lá do setor de zootecnia, se não me falha muito a memória, e o professor João me encontrou nas minhas caminhadas vespertinas aí na beira do lago aqui em Londrina e falou: olha, tem um tema interessante, você precisa falar lá sobre a técnica de julgamento da causa madura. Esse vídeo então é em homenagem a esse também professor que eu tanto admiro, por quem tenho tanta estima aí, tema realmente de extrema importância. A gente vai ter como referências aqui os parágrafos 3º e 4º do artigo 1013 do Código de Processo Civil. A gente viu muito se escrever, muito se conversar sobre uma teoria da causa madura, e isso então acaba sendo espelhado no Código de Processo Civil e como uma técnica de julgamento da causa madura. E em duas circunstâncias um tanto quanto diversas, então parágrafo 3º, parágrafo 4º. De maneira assim, rápida e rasteira, em uma síntese inicial, a ideia é que um tribunal possa exercer mais diretamente aquilo que talvez seja a função primordial da jurisdição, de dizer e aplicar o direito no mérito, no sentido de quem tem razão, em que medida tem razão, para situações em que isso não ocorreu exatamente lá por parte da decisão recorrida. A gente já vai ver em que medida que isso acontece. Vale lembrar que a gente está numa parte do código que trata do processo nos tribunais, mais especificamente da atividade recursal e mais especificamente ainda do recurso de apelação. O recurso de apelação que é regulado lá pelos artigos 1009 a 1014, é nesse contexto então que a gente tem o tratamento dessa técnica de julgamento da causa madura no artigo 1013, parágrafos 3º e 4º. O caput do 1013 diz que a apelação devolverá ao tribunal conhecido o conhecimento, melhor dizendo, da matéria impugnada, mas a gente sabe que você tem lá um efeito translativo, um efeito expansivo das questões de ordem pública e tudo mais. Não é exatamente esse o tema do nosso papo de hoje. Lá no parágrafo 3º a gente tem a seguinte previsão: se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando, e traz 4 incisos. Uma primeira informação importante, já nessa primeira parte do parágrafo 3º, é a seguinte: para que se possa aplicar a técnica de julgamento da causa madura, é necessário que o processo esteja aí em condições de imediato julgamento. O que isso quer dizer, professor? É necessário que a fase anterior aí tenha se desenvolvido com respeito ao contraditório e à ampla defesa, que todas as provas necessárias aí ao esclarecimento de fatos e circunstâncias relevantes ao julgamento da matéria tenham sido oportunizadas, pelo menos, as partes, esse tipo de coisa, tá certo? Então, é necessário que o processo esteja em condições de imediato julgamento. Se não estiver, não é o caso de aplicação, porque, assim, se a gente pensar no que a gente está falando aqui como nome de técnica, que surge antes como teoria causa madura, se a causa não estiver madura, não é o caso de aplicação da técnica. Beleza?
Vamos dar uma olhadinha nos 4 incisos, então. Primeiro, reformar sentença fundada no artigo 485. Aqui a gente abre parênteses para dizer, sentença fundada no artigo 485 é sentença de extinção sem julgamento do mérito, não é isso? E aí a gente tem as sentenças fundadas no artigo 487, julgamento do mérito. Nós já vamos tratar um pouco melhor dessas sentenças do 487, quando pode caber e tudo mais. Mas, em primeiro lugar, sentença do 485, né? Indeferimento da petição inicial. Isso aconteceu lá no começo do processo. É muito difícil dar ensejo aqui à aplicação da teoria da causa madura, porque é muito difícil aí que o processo esteja em condições de julgamento, a não ser que você imagine aí uma possibilidade de julgamento antecipado, de julgamento liminar de improcedência, talvez esse tipo de coisa e tudo mais. Mas você tem lá, por exemplo, a possibilidade de extinção sem julgamento do mérito por suposto abandono de causa, por exemplo, por suposta coisa julgada ou litispendência, por suposta falta de legitimidade da parte ou por suposta falta de interesse processual, né, por falta de pressuposto processual, esse tipo de coisa. Quando o tribunal entendeu, olha, não era o caso de extinção sem julgamento do mérito. A ideia é que, e talvez aqui esteja a grande raiz do negócio, a ideia é que se o processo estiver em condições de julgamento, ou seja, se a causa estiver madura para julgamento, o próprio tribunal de apelação julgue já o mérito da questão, dizendo quem tem ou não razão, em que medida tem ou não razão. A ideia é essa. Naquele contexto de preferência pelo julgamento de mérito, apto à formação da coisa julgada material, mas também de esclarecimento de fato. Quem é que tem razão, em que medida tem razão, num contexto de evitar a necessidade de propositura de outras demandas entre as mesmas partes por conta da mesma causa de pedidos ou com o mesmo objeto que seja, né? A ideia base é um tanto quanto essa. Nós já vamos ver que há limitações também, que há algumas objeções de ordem teórica e tal, mas a ideia básica é essa. Olha, o juiz de primeiro grau extinguiu sem julgamento do mérito. Houve interposição por qualquer motivo. Houve interposição de apelação. O tribunal entendeu que foi equivocada a extinção sem julgamento do mérito. E o processo está pronto para julgamento. Ele respeitou as fases que eram necessárias, prova que supostamente era necessária foi oportunizada, as partes, tudo mais, o tribunal vai lá e julga o mérito. Tá bom? De novo, nós já vamos ver algumas objeções teóricas e tudo mais, mas a ideia básica é essa. Inciso 2º. Decretar nulidade da sentença por ela não ser congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Então, a parte pediu uma coisa, o juiz deu outra coisa, o famoso julgamento extra petita. Não? A parte pediu uma coisa, o juiz deu outra. Mas aquilo que foi pedido pela parte, o tribunal já tem condições de julgar. Ele não precisa anular a sentença, determinar o retorno dos autos à primeira instância, para daí oportunizar produção de provas sobre aquilo que foi pedido. Tudo. Não, tem condições de julgamento. O tribunal anula esse julgamento extra petita e já julga aí o que havia sido efetivamente pedido pela parte. A ideia é mais ou menos essa. Inciso 3º, constatar a omissão do exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. E aqui de um ou de alguns dos pedidos, né? Então você tem um conjunto de pedidos das partes, o juiz julga alguns, não julga um ou mais desses pedidos. Se a causa não estiver pronta para julgamento, tem que anular a sentença e mandar de volta. Agora, se estiver pronta para julgamento, a previsão legislativa infraconstitucional, aqui no parágrafo 3º, inciso 3º também do artigo 1013, o tribunal deve desde logo julgar, deve pensar que na razoável duração do processo, deve pensar que o tempo de vida das pessoas é limitado, que os próprios recursos financeiros do Poder Judiciário são limitados também, e deve de pronto julgar. De novo, não percam as emoções, de daqui a pouco ainda nós vamos falar que tem alguma objeção a respeito disso, tá? E o inciso 4º, decretar nulidade de sentença por falta de fundamentação.
Então, a gente tem previsão lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, de que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. E aí a gente tem previsão aí do dever de fundamentação também em diversas passagens do Código de Processo Civil. Você pode ir lá olhar o artigo 11, por exemplo, você pode olhar o artigo 489, parágrafo 1º e os seus incisos, por exemplo. E aí o Código fala, olha, mesmo no caso de nulidade, que de fato é por falta de fundamentação, se o tribunal tiver condições de apreciar e julgar o mérito da causa desde logo, ele deve fazer isso ao invés de anular a decisão, mandar de volta para o juiz de primeiro grau para ele esclarecer quais foram os fundamentos da decisão dele, para depois mandar de volta, eventualmente, para o tribunal por meio de recurso de alguma das partes. O recurso já foi interposto, já está lá, havendo condições para julgamento e isso é de extrema importância, havendo condições para julgamento. O tribunal aplica a técnica, se ele for aplicar a legislação infraconstitucional, aplica a técnica e desde logo julga. E aí, a gente tem um parágrafo 4º do artigo 1013 que diz o seguinte: quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. E você pode bem pensar aí com seus botões, mas professor, isso é a mesma coisa do inciso 1º do parágrafo 3º desse próprio artigo 1013. Não é exatamente a mesma coisa, porque a extinção do feito com a declaração de prescrição ou de decadência ela é feita com fundamento no artigo 487, forma, coisa, julgado material, e não com fundamento no artigo 485, como se extinção sem julgamento do mérito fosse, tá certo? Então é feita com fundamento no artigo 487, não no 485. Isso talvez pudesse ter ficado esclarecido ali no próprio inciso 1º do parágrafo 3º e tudo mais, mas o legislador houve por bem fazer um parágrafo para falar da situação da decadência ou da prescrição, ou seja, o juiz extinguiu o feito, pronunciando decadência do direito ou prescrição da pretensão. Se o tribunal entender que não era o caso, e ele tiver condições para tanto, ele já pode e já deve, inclusive, julgar os pedidos. Agora, se for necessário produzir prova a partir disso, aí não tem como. Aí o que acontece é uma reforma da sentença, determinação de que os autos retornem à primeira instância para que seja desenvolvido plenamente o contraditório, com atenção aí à garantia fundamental, à ampla defesa, aos meios e recursos a ela inerentes. Tá certo? Então, assim, as hipóteses de cabimento são essas, parágrafo 3º, parágrafo 4º. E aí a gente tem algumas questões. A primeira questão delas, que eu já mencionei que existe aí alguma objeção. Mas como pode ter objeção a uma coisa dessas aqui? Veja, há quem diga com boas razões para isso, que o processo se desenvolve como um diálogo entre os sujeitos processuais. Os magistrados, inclusive, que por definição são sujeitos imparciais. E que então haveria um prejuízo ao desenvolvimento pleno do diálogo quando o juiz, o magistrado de segunda instância, os desembargadores dos tribunais de apelação decidem questão a respeito da qual não se pronunciou especificamente o juiz de primeiro grau ou não evidenciou quais são os seus fundamentos, que haveria uma quebra da lógica do raciocínio de diálogo procedimental e jurisdicional, que haveria então um prejuízo aí para o pleno desenvolvimento da construção das conclusões procedimentais em efetivo contraditório como exercício dialógico. A ideia é essa. Para dizer de maneira mais simples, tem gente que vai falar, olha, isso configura supressão de instância. É o tribunal decidindo sobre aquilo que não foi decidido pela primeira instância. Isso é uma inversão da lógica do processo. E a objeção, da perspectiva teórica, ela é uma objeção bastante forte, acredite você ou não, pelo que me parece, pelo menos, é uma objeção bastante forte. Não é a objeção que tem prevalecido por um cálculo, ao que me parece.
muito mais econômico do que estritamente jurídico, né? É um cálculo econômico no sentido lato, assim, de reflexão sobre investimento dos mais diversos recursos que são muito limitados. Recursos financeiros envolvidos aí na administração do Poder Judiciário, mas recursos de tempo da vida das partes também e tudo mais, tá certo? Mas é importante que você saiba, a objeção teórica existe, ela dá ensejo aí a trabalhos bastante interessantes, se você estiver procurando um tema aí para um TCC, algo assim de processo, talvez por aí você possa achar alguma coisa interessante, uma pergunta interessante para responder, para quebrar a cabeça. É um desafio bastante interessante. Como que o tribunal vem e fala validamente sobre algo a respeito de que o juiz de primeira instância não disse nada, né? Então, a gente tem isso. Segunda questão que me parece que é interessante para que tipo de recurso que cabe a utilização dessa técnica aqui do julgamento da causa madura? Há um tanto de controvérsia sobre isso também, o que parece que a resposta mais firme é no sentido de que não caberia nos recursos às cortes superiores, né, em geral, pelo menos no recurso especial e no recurso extraordinário, né? Que não à toa a técnica está colocada especificamente na parte do código que trata de recurso de apelação e não que trata de disposições gerais, nada disso. Especificamente na parte do código que trata do recurso de apelação. Eu vou te dizer que para mim parece que seria cabível também aqui a utilização da técnica no recurso ordinário, ou seja, lá no contexto do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, quando o recurso ordinário é interposto pelo procedimento de apelação. Porque a gente tem a possibilidade, né, de interposição de recurso ordinário pelo procedimento de apelação, que é o mais comum, mas você tem em algumas situações a possibilidade de interposição de recurso ordinário segundo o procedimento que seria próprio do agravo de instrumento, tá certo? Quando o recurso ordinário ele respeita o procedimento próprio do recurso de apelação, pelo que me parece, seria cabível aqui a utilização da técnica de julgamento da causa madura se a gente passar por cima das objeções e estiver olhando para o texto infraconstitucional. Simplesmente vale a pena sempre fazer essa ressalva, tá certo? Então, cabe na apelação, com certeza, né? Porque está na parte aqui do Código de Processo Civil que trata especificamente de apelação. Pelo que me parece, no recurso ordinário segundo o procedimento da apelação, seria possível também se a gente passar por cima das divergências teóricas anteriores e entender que, aplicando o texto infraconstitucional, isso aqui é uma possibilidade. E é uma possibilidade que no dia a dia, de maneira pragmática falando, é uma possibilidade que tem sido aplicada, tá certo? E, de novo, vale lembrar, só cabe a aplicação dessa técnica dos parágrafos 3º e 4º do artigo 1013 se o processo estiver pronto para julgamento no que diz respeito a esses pedidos que não foram julgados no primeiro grau. Se, para usar a expressão que a gente usou lá no começo, no título do vídeo e tudo mais, se a causa estiver de fato madura para julgamento, porque se ela não estiver madura para julgamento, não é o caso de aplicação da técnica de julgamento da causa madura. O que me parece que há aí de questões mais importantes relacionadas a essa técnica é isso que a gente acabou de maneira bastante breve aqui de conversar. Eu queria de novo agradecer o professor João, meu amigo, aí pela sugestão tão interessante, tão importante e que ele fez de maneira aí tão gentil também, enquanto me encontrou numa caminhada vespertina com o belo cenário do lago aqui em Londrina, tá certo? Eu queria te convidar a conversar comigo pelos comentários aqui embaixo, contando para mim aí de onde é que você me assiste, o que é que você faz, se você é estudante de direito, se você é advogado, se você é outro profissional da área jurídica ou de outra área, ou se você é curioso, conta aí para mim, pelo menos, de onde é que você me assiste, o que você faz, até para, na medida do possível, a gente poder interagir. Se você quiser dar sugestões de vídeos também, fique à vontade para fazer isso nos comentários aqui embaixo, tá bom?
Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu trato do recurso ordinário que eu mencionei nesse nosso papo aqui de hoje. Queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para dar o seu joinha aí, para seguir a gente nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, porque isso é muito importante para que a gente continue produzindo esse material, tá bom? Até mais, tchau, tchau.